Você é demais, menina. Já deu, já foi. Pronto. Pode ir. Pode ir. Chile faça abertura, né, amiga? Não, é Lucinha, né? É Lucinha. Oi, Lucinha. Oi, sou eu hoje. Mas Lucinha, aqui também, viu? Vamos fazer uma coisa mais interativa, talvez. Uhum. Vamos lá. Karina, você nos dá a honra da oração? eu vou repassar essa honra para a pastora Rose, para que ela Sim. possa nos abençoar com o sacerdócio da unção de pastora. Nos abençoe. Amém. Amém. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, em tua presença nós nos encontramos, Pai. Pai, neste momento nós queremos te louvar, te agradecer por tudo que o Senhor é, pelo privilégio de estarmos aqui unidas para aprender mais sobre o Senhor, sobre tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, que nós estamos com o coração e a mente abertos e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Que o Senhor nos dê a direção do teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém. De novo aqui meus cumprimentos. Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Fico muito feliz em termos chegados aqui no 12º capítulo, né? Nós não temos todas aqui, acho que falta aí, nós temos 9 participantes, falta aí a grande maioria, mas eu tenho certeza que a maioria foi impactada através da leitura desse livro aí, que ele tanto quis, e realmente foi um presente que você nos deu, viu, Eli? Tenho certeza que não só para mim, mudou muitas coisas que eu não sabia, eu acabei descobrindo com esse livro, algumas coisas, cada um pega a parte que lhe cabe, né? E eu realmente tenho coisas que me impactaram em relação a esse livro. Eu queria fazer uma retrospectiva rapidinha em relação aqui aos capítulos que nós lemos. Foi o 12º, eu estou aqui com o livro. A leitura do PDF que foi no grupo, ele está um pouquinho diferente, mas significa a mesma coisa. Então, no capítulo 1, a gente leu que a prosperidade de Deus para você. No capítulo 2, a prosperidade está em você. No 3, a finalidade do poder, adquirir riquezas. Capítulo 4, nossa chave para a prosperidade é o conhecimento da palavra de Deus. No capítulo 5, qual é a principal condição para a prosperidade? É buscar primeiramente a Deus. 6, nossa parte da prosperidade, cumprir a palavra. 7, a lei de Deus, semear e colher. Na minha concepção, esse é o mais importante. 3 leis para semear e colher. Capítulo 9, entre no semear e colher. Isso é uma direção, uma obrigatoriedade que cabe a nós, enquanto cristãos. 10, diretrizes para semear. 11, molhem a semente com o dízimo. E o 12, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. E não tem como desvincular o livro da palavra, né? E ontem eu acho que foi muito providencial para quem esteve no culto, que é como afastar a ansiedade em meio às adversidades, né? E hoje em dia é muito comum essas adversidades estarem relacionadas ao nosso campo financeiro. E aí ontem falou muito como afastar essa ansiedade, como afastar. E o livro diz que uma forma de afastar a ansiedade realmente é através da palavra, é a gente se lançar na cruz. E no livro, uma coisa que me chamou a atenção nesse capítulo 12 é o quê? Que a partir do momento que a gente... Olha, eu achei muito interessante isso e eu cometia esse erro. Como é que eu falo que acredito se eu oro pela mesma coisa mais de uma vez? Uai, se eu estou orando mais de uma vez, é porque eu não estou acreditando na primeira vez que eu orei. Deus não precisa de 2 vezes, ou 3, ou 4, para Ele atender os meus pedidos, né? Então, ou eu não estou acreditando naquilo que eu orei, ou eu não estou acreditando no poder de Deus sobre minha vida. Então, isso marcou muito, pelo menos no 12º capítulo, uma coisa que ficou em mim, cada um pega a sua porção,
Mas foi isso, e vou deixar aqui os próximos comentários. Isso foi o que eu quis trazer para vocês, que vocês pensem também dessa forma. Se a gente está orando pela mesma coisa mais de uma vez, a gente não está acreditando. Isso não é fé, né? Fé não quer dizer a mesma coisa de forma reiterada. Não é isso que significa fé. Pedido de forma reiterada não quer dizer fé, quer dizer que a gente não está acreditando, a gente está desacreditando. Então, fica aqui a minha introdução e eu vou passar para a Vanessa. Vanessa, é isso aí. Parabéns, parabéns, viu, Lucinha? Ótima colocação sua, maravilha, né? O pessoal, menina, lembrando que hoje é a leitura, viu? Tá certo? Vamos fazer a leitura na íntegra, porque são 9 subtítulos, e aí dá para fazer rápido. Faz a leitura rápida e faz um comentário, tá bom? Boa tarde, Rose. Boa tarde. Pronto, agora é a Vanessa. Cadê a Vanessa? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Achei muito interessante o que Lucinha falou, né? Eu, como discípula dela, né? Ela veio somente afirmar o que eu já tinha colocado, né? O que é crer, né? É você ter para si, é você saber o que você quer e deixar para Deus fazer e você entra aí no descanso, né? O descanso, para mim, nada mais é que você ter o equilíbrio entre as suas vontades e as suas emoções, para que elas estejam alinhadas em paz, né? Então, vamos lá. O meu capítulo, o capítulo 12... Priscila, por gentileza, feche seu microfone, Priscila. Desculpe, Ivan, pode continuar. Ana Elizabeth também, feche seu microfone, por favor. Pronto. Pronto, acho que agora já foi. Vamos. A colheita vem para aqueles que creem. A primeira coisa a entender é que a colheita não vem para todos os que plantam no reino de Deus. Ela só vem para aqueles que creem. A palavra que eles, os israelitas, ouviram e não se aproveitou, não estando misturada com a fé naqueles que a ouviram. Hebreus 4:2. E essa palavra fala muito, muito mesmo no meu coração, porque, como eu falei, a colheita vem para aqueles que creem. O que é crer? É você acreditar que já está dando certo e que já está valendo a pena, né? Então, os israelitas, né, não somente ouviram, quanto eles aproveitaram para crer naquilo que eles estavam cientes do que já estava acontecendo. Então, aí eu continuando a leitura. Os israelitas ouviram as boas novas de que Deus queria libertá-los da escravidão e dar-lhes a ele a terra prometida. Mas a mensagem que ouviram não os beneficiou, porque não estava misturada com a fé. Agora aplique o mesmo exemplo à lei do semear e colher. Aqui está o que eu quero dizer. Conheço pessoas que simplesmente jogam dinheiro em um prato de oferendas enquanto passa por elas, sem nenhuma pista do significado do que estão fazendo. Essas pessoas não podem colher uma colheita de sua semente porque não misturam sua semeadura com fé. Plante sua semente no reino de Deus com a plena expectativa da colheita que a palavra promete. Ao colocar o envelope contendo sua semente no prato de oferendas, libere sua fé também. Diga ao Senhor especificamente o que você já está acreditando que Ele proverá para que você saiba quando sua colheita chegar. Por exemplo, você pode dizer: Senhor, de acordo com a tua palavra, eu estou plantando essa semente para pagamento do meu aluguel. Então, obrigado, Senhor, pela colheita. Essa palavra me falou muito, né, quanto à questão das boas novas, né? Que às vezes a gente fala o que a gente quer, mas a gente não acredita. Então, muitas das vezes, aquilo que só o que Deus quer é que você descanse, que você entregue e descanse, porque Ele já está fazendo. Não tem necessidade da gente estar indo em busca o tempo todo, incessante, né, nas provisões de Deus, se Ele já está fazendo.
A mesma coisa quando a gente coloca o nosso dízimo, né? Quando a gente devolve o nosso dízimo. Muitas das vezes, a gente devolve com o coração na mão, sem saber como vai acontecer. Mas a gente precisa somente acreditar que ele já está fazendo, que aquilo foi somente devolvido para ele, porque a gente está plantando e a gente vai colher daquilo que a gente semeou. Pronto! Palavra forte, né, gente? Muito boa. A colheita para aqueles que creem. É incrível, é forte. Forte mesmo. Até comentando aqui, eu lembro que quando eu trabalhava com a Lucinha, eu dizia bem assim, toda vez que eu recebia meu salário, aquele salário já era prometido, né? E eu dizia bem assim, Deus proverá. Aí hoje eu tenho um entendimento que mesmo eu falando com poucas palavras, o que era o que eu já estava fazendo, acreditando, tendo fé que Deus já estava provendo as demais coisas, né? Só basta a gente acreditar no que Deus já está fazendo, porque a colheita vem, é certo. É verdade, é verdade. Parabéns, viu? Parabéns aí. Obrigada. Continuidade agora, Rose, vai ler, né, o subtítulo, traga a sua colheita pela fé. Mas, gente, Deus está sendo muito claro aqui para nós, né? Muito. Vamos aí, Rose. Vamos lá, meninas. Boa tarde, viu? Deixa eu começar aqui. A verdade é que você colhe finanças da mesma forma que colhe qualquer outra promessa de Deus. Primeiro, você crê na promessa de Deus em seu coração. E segundo, você libera. Então, lá foi dito, né, que o primeiro passo é a gente crer. Como é que a gente vai fazer algo se isso não queima e arde no nosso coração? E para a gente começar a crer, a gente precisa buscar Deus, ter essa intimidade e ter essa certeza em nosso coração. E sua fé falando o que você acredita. Lá em Romanos 10, 8, 9, fala sobre isso. Foi assim que você foi salvo pela primeira vez, e foi assim que recebeu todas as promessas da palavra de Deus. Deus é quem multiplica a sua semeadura, mas você deve exercer a sua fé para colher sua colheita financeira. Você faz com que o aumento se manifeste em sua vida. Como você faz isso? Primeiro, medite nos princípios do reino com relação ao crescimento financeiro. Concentre seus pensamentos e atenção nessas verdades, até que elas se tornem mais reais dentro de você do que as circunstâncias que você enfrenta do lado de fora. Uma vez que você acredita em seu coração que é vontade de Deus prosperá-lo e que suas leis de semear e colher funcionam, aplique seus princípios de crescimento à sua vida. Viva um estilo de vida de semear e dizimar. Ao fazer isso, você obtém um direito legal e uma colheita financeira. Agora caminhe nesse direito legal. Libere sua fé, invocando sua colheita com as palavras de sua boca. Senhor, sou uma dizimista e plantei sementes em seu reino. Eu acredito em sua palavra. Então agora reivindico a colheita que é minha por direito. Anjos, saiam e tragam minha colheita. A palavra diz que os homens darão de volta em meu seio. Então, anjos, eu comissiono vocês a saírem e influenciar os homens a me darem. Obrigado, Senhor, por minha colheita. Você pode fazer isso. Espere um minuto. De onde você tirou essa ideia dos anjos influenciando os homens? Bem, você já observou a influência de demônios em uma pessoa? Se os demônios podem influenciar as pessoas para o mal, certamente os anjos também podem influenciar as pessoas para o bem. Veja, anjos ministradores o servem, esperando para ouvir a voz da palavra. Hebreus 1:14 diz que eles são espíritos ministradores enviados para ministrar aqueles que hão de herdar a salvação. Quando você libera a sua fé e ora a palavra, seus anjos dizem: ele apenas falou a palavra, eu tenho que ir, eu tenho uma colheita para fazer. E se você começar a falar palavras de dúvida, dizendo coisas como: esse negócio de semeadura e colheita não funciona, seus anjos diriam:
Ele acabou de cancelar seu pedido, então agora não podemos fazer nada sobre sua colheita. Veja, os anjos falam apenas uma língua, a linguagem da palavra. Eles não respondem a choros, gritos, lamúrias ou reclamações, mas apenas a palavra falada com fé. Forte, né? Forte. Meu Então, Deus, né? Trazer à existência aquilo que ainda não existe. E a gente todos os dias profetizar, declarar que nós viveremos o melhor dessa terra. E para isso é buscar realmente na palavra, honrar os princípios, viver a palavra e não simplesmente, né? Eu creio, mas eu não vivo. Os meus comportamentos não são coerentes com aquilo que eu prego. Então, até a pastora fala muito, né? Se você quer ter uma vida de prosperidade, você tem que honrar os princípios. Qualquer princípio que a gente quebra, a gente vai se distanciar das promessas de Deus. Então, se eu não me engano, são 21 princípios do povo judeu. Por que eles prosperam tanto? Porque eles seguem na risca cada princípio. Princípio da gratidão, princípio da honestidade, o trabalho diligente, ouvir feedbacks, a humildade, e aí depois eu posso até relacionar esses 21 princípios aí. E é isso que a gente mande precisa para todo. o grupo. Depois, mande para o grupo. Pronto, tem até aqui, ó. São 22, perdão. Tem uns Ah, cards, uns 22 eu princípios do quero saber onde é que compra aí, viu? Então, assim, quando a pastora Jussiara falou a questão dos princípios, aí eu disse, meu Deus, eu preciso sentar e saber quais são esses princípios que os judeus seguem e eles prosperam a cada dia, né? Porque eles honram isso aqui. Então, é isso, gente, que a gente possa acreditar no que a palavra diz. Para mim, eu já até falei com a nossa líder aqui, né? Para mim foi poderoso, porque para minha vida é um grande romper. Eu sou filha de pais que não são cristãos e que a todo tempo a crença financeira para eles era muito forte, isso passando de geração em geração. E aí eu disse, eu quero romper nessa área, eu quero quebrar tudo aquilo que eles carregaram durante anos. Por exemplo, eles acreditam que se servir, doar para alguém, vai faltar na vida deles. E aí eu disse, não, eu sirvo a um Deus de abundância. Não é isso que a palavra prega. Então é isso, gente. Que coisa boa, Rose. Parabéns, parabéns. Foi ótimo, ótimo mesmo. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, gente, minha sexta leitura, olha que coisa incrível, né? Que ele fala aqui, que eu não tinha, né? Agora veio. A palavra ficou revelada para mim agora, né? Que ele fala assim, da mesma forma que os demônios, né? Usa os anjos também. E por que não os anjos, né? Nós não podemos ativar os anjos. Muito bom mesmo. Então, agora, para dar continuidade, meninas, ó, dia 30, anote aí, 30 de setembro é a nossa imersão, tá? Só para vocês anotarem. Para dar continuidade aí à nossa leitura, Shirley, que ela vai vir falar, vai vir ler aqui, entre amém e aí está. Shirley, Olá, meninas. É um título bem diferente, né, Eli? Entre o amém e estar aí. Então, na hora que você me enviou, eu falei, puxa vida, eu vou ter que mergulhar, viu? Mas depois, lendo o livro aqui, achei que é maravilhoso esse título. Então, vamos lá, meninas. A leitura do livro. Você pode se perguntar o que fazer entre o amém e o aí está. Primeiro, vamos definir o que é o amém e o aí está. O amém é quando você faz um pedido e diz amém, Jesus, confio no Senhor e entrego. E o aí está é quando você recebe aquilo que você pediu. O tempo entre quando você chama a colheita e quando você realmente a vê se manifestar em sua vida, simplesmente isso. Você desperta a sua fé. A Bíblia diz para despertar o dom de Deus que está em você, quer dizer, o dom de Deus que está em nós.
Já é maravilhoso demais. Já pensou, gente? Eu saber que em mim tem um dom de Deus? Meu Deus do céu, é maravilhoso. Em outras palavras, a força sobrenatural da fé existe dentro de você, de mim e de você, e você deve despertá-la. Portanto, se você acredita que recebeu sua colheita quando orou, desperta a sua fé e mantenha agitada. Ai, achei maravilhoso isso, porque eu fiquei assim, meu Deus, como assim manter a fé agitada? Começa a agitação do dia, da correria e tal. Aí logo vem e diz: você faz isso pensando na fé, falando em fé, agradecendo a Deus, com fé pela resposta. Então, isso o que que é? É um relacionamento com Deus, dizendo, Deus, eu creio, Deus, eu já estou aqui, já acreditando na minha bênção, já consigo sentir o cheiro daquilo que eu estou recebendo, daquilo que o Senhor já entregou para a minha vida. E essa é a agitação. A agitação é você crer, é você ter dentro de você a confirmação que Deus é fiel para cumprir aquilo que você acabou de solicitar. Verdade. E aí segue. Quando pensamentos negativos vierem à sua mente, substitua-os por pensamentos que se alinhem com a palavra. Gente, isso é poderoso demais. Sabe? Os nossos pensamentos, quanto ele pode nos levar para a bênção, como eles também podem fazer a gente descer ladeira abaixo. E a gente às vezes fala, eu sei disso, porque às vezes eu tenho pensamentos e aí eu fico me martirizando com aquelas coisas, mas nós temos que fazer um exercício da mente, sabe? Tá com uma coisa ruim na cabeça, põe uma coisa boa, pensa aí em qualquer coisa, mas coloque uma coisa boa no lugar. E isso se transforma num exercício diário. Em vez de pensar, já faz muito tempo e não vejo a colheita, comece a se concentrar nas escrituras da fé. Pense consigo mesmo, sou um filho do convênio de Deus. Forte. Então, assim, gente, isso é poderoso demais. Nós temos que pegar toda essa leitura que nós fizemos até hoje. Eu sei que a gente lê livros e muitas das vezes parte dele vai para o lado do esquecimento, outras coisas que são pontuais, a gente traz assim para o nosso dia a dia. Mas nós temos que crer na palavra que Deus já derramou sobre nós. Nós temos que trazer essa verdade e impregnar ela de tal forma que a gente consiga viver e ver a manifestação de Deus. Porque quem não é fiel somos nós, ele é. Verdade. Então, ele está pronto para nos entregar, ele está querendo nos entregar, mas a nossa fidelidade, ela tem que ser real, porque Deus também não quebra princípios. E aí diz assim, toda vez que você abrir a boca para falar, fale da colheita que você acredita que está chegando. O que é isso? É você profetizar sobre a sua vida. Independente se o clima está chovendo, você fala, vai ter sol, vai ter uma praia linda, eu vou sair, vai ser maravilhoso, vai ser o passeio mais lindo com a minha família, vai ser extraordinário. As bênçãos do Senhor já estou recebendo. A minha empresa vai crescer, os meus negócios vão crescer. Porque isso é alinhar aquilo que nós falamos com Deus. Deus só quer que a gente trabalhe a fé no nosso coração e que realmente traga isso à existência. Porque enquanto a gente estiver só falando, a gente não consegue viver, de fato, a experiência com Deus. Não fale da sua falta, não diga que semear não dá certo. Apenas continue falando a palavra de Deus sobre suas finanças. E logo você terá sua fé tão agitada com a colheita que se aproxima que não será capaz de conter sua expectativa empolgada. Então, toda vez que você pensar nisso, agradeça a Deus, porque sua colheita está a caminho. E aí ele fala, por que agradecer antes de receber? Porque muitas das vezes a gente fala, né? Ah, Deus, obrigada, porque eu recebi isso ontem. Não, a gente tem que agradecer pelo que a gente vai receber amanhã. Porque com isso, Deus a gente ativa o céu para que ele faça a nossa entrega o quanto antes. Gente, Deus não quer nada mais do que a gente só se aproxime dele, que a gente se entregue, que a gente, né, faça aquilo dentro do padrão do céu.
para a gente acessar toda a herança que ele já nos prometeu. E muitas das vezes a gente sofre porque a gente não acessa. A gente está agradecendo o que recebeu ontem. Quanto mais você agradece a Deus, como eu disse, rapidamente sua colheita se manifesta, porque essa é sua fé falando. Então, antes de tudo isso, o que nós temos que ativar? A nossa fé. É a gente acreditar naquilo que não vê, que muitas das vezes a gente nem sente e nem ouve, mas a gente sabe que ele existe. Então, comece a louvar a Deus. Não espere até que a sua colheita se manifeste para louvá-lo. Louvar. Mas louve-o com fé pelos avanços financeiros que já está chegando. Então, aqui é uma chave assim poderosa. É a gente manifestar a nossa fé, não só com palavras, mas com ações. Sabe? A gente tem que ter uma ação diante dessa fé que a gente tanto fala, diante dessa fé que todos os dias nós falamos que nós temos. Não basta só a gente falar. Por que muitas das vezes estamos ainda sofrendo, ainda não recebemos nossa herança? Porque ainda estamos só na fala. A gente não está no coração, o nosso coração não está envolvido na fala. Porque a Bíblia fala que o que nós falamos, que o que nós falamos é o que nosso coração está cheio. Então, o nosso coração tem que estar tão cheio, transbordando de fé, que a gente vai dizer, eu creio, eu acredito, e eu sei que amanhã eu vou receber todas aquelas bênçãos que eu solicitei de Deus, que eu pedi a Deus, porque eu sei que Ele é fiel. E aí vem, em verdade vos digo, quem disser a este monte, erga-te e lança-te do mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim ele será feito. Isso está em Marcos 11, 23. Gente, isso é muito poderoso. E Deus nos dá isso aqui. Deus está dizendo que, em verdade, ele nos diz, ainda diz, em verdade eu lhe digo, quem disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Gente, o que é que vai ser melhor? Qual é mais difícil? A gente transportar a montanha ou receber aquilo que é a promessa de Deus sobre as nossas vidas? Então aqui para finalizar, agarre-se a esta verdade. Você semeia com o que dá e colhe com as palavras. Impressionante. Impressionante. Impressionante essa revelação agora, que é tão empolgante isso. A Shirley até passou por cima do meu subtítulo. Eu deixei ela muito à vontade, porque eu percebi que ela estava muito cheia assim, daquilo que ela vive. E é muito gostoso, Shirley, compartilhar esse tempo com vocês aqui na sala, porque você não falou nada mais de quem é você. Não sei se você percebeu, mas esse subtítulo falou de Shirley. Falou de Eli, falou... eu digo vocês assim porque eu vejo a essência, mais que eu estou perto, né? Daquelas pessoas que estão mais junto. Então, é incrível. E você foi brilhante, porque você ponderou aquilo que de verdade a gente precisa fazer. Se a gente não trouxer essas verdades para o nosso dia a dia, não vai adiantar ser apenas letras. Então, só para poder a gente não tomar mais tempo... obrigada, porque vocês me ensinam a todo tempo. Como Shirley mesmo falou, o meu subtítulo é Mantenha a sua boca ligada à sua colheita. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, como reflexão. Pense nisso hoje. Vocês que estão aqui agora, ou vocês que vão ouvir daqui a pouco, ou um outro dia, ou em outro ano, você tem certeza que você vai colher? Se você tiver certeza que você vai colher, já comece a celebrar aquilo que Deus te prometeu. Porque ele não é homem que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir todas as promessas. E nós vivemos pela fé. A fé é a certeza, não é a dúvida, daquilo que nós não estamos vendo, mas nós cremos que o milagre vai acontecer. Talvez a sua demanda não seja nem financeira, já que a gente está falando tanto de prosperidade, mas talvez seja uma demanda
de um filho voltando para casa, de uma porta larga se abrindo, de uma restauração na sua saúde. É tantas questões que a gente traz para a nossa vida e para o nosso dia a dia, duvidando que ele fará. Mas eu quero te dizer assim, ó, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele vai fazer milagres. Não sei se agora, se é daqui a pouco, mas ele vai fazer, porque eu vou viver todos os milagres que ele me prometeu. Eu não duvido. E é interessante esse subtítulo aqui, que fala toda sobre a memória do futuro. Então, você precisa trazer essa memória do futuro para o seu dia a dia. Vamos lá. Chile já leu Marcos 11:23, mas eu estou só repetindo aqui. Agarre-se a esta verdade. Você semeia com o que dá e colhe com as palavras. Aquilo que ligamos na terra será ligado no céu, né? Então, tudo aquilo que você fala, ou você está ligando ou você está desligando. É muito cuidado com o que sai da sua boca. No momento em que você planta a sua semente e libera a sua fé com as palavras de sua boca, é a tal profecia, os anjos começam a trabalhar para trazer as finanças da sua colheita, que está a caminho. Você pode impedir ou ajudar a sua colheita a se manifestar pelo que você permite que a sua boca diga. É o que nós entendemos, né? Da mesma boca que sai bênção, ela sai maldição. Então, você pode impedir ou você pode fazer com que ela chegue rápido. Isso foi, para mim, algo muito forte. Palavras de dúvida. Gente, isso é incrível. Palavras de dúvida cancelam a entrega da sua colheita. Eu amo ler e eu começo a visualizar aquela cena. Eu fico assim pensando, Deus fazendo assim, ó, Karina, aquele carro que você já foi na loja, já escolheu, já estou mandando aqui. Aí, quando Deus olha para o coração da Karina e diz, está duvidando, será que eu vou conseguir mesmo comprar? Será que eu mereço? Eu acho que Deus recolhe a chave, tira os pneus e bota de novo na produção do fabricante. Então, eu acho que Deus, ele palavras de dúvidas cancelam a entrega da sua colheita, enquanto palavras de fé trazem sua colheita à manifestação. É aquilo que a gente aprende na palavra, né? Traga ao seu coração aquilo que traz esperança. Deus está elevando as nossas expectativas, Deus está nos dando a oportunidade de ter esperança daquilo que os nossos olhos não estão vendo. Há uma força poderosa por trás do dizer e do crer, que traz todas as promessas de Deus à sua vida. Mas para permitir que essa força funcione, você não pode mudar o que acredita e nem o que diz enquanto espera que a colheita se manifesta. Porque, de verdade, vai vir várias vozes dizendo que você não é capaz. Mas creia que você é capaz. Porque é tudo sobre Deus, não é sobre você. Deus, ele não tá te escolhendo para te abençoar por si só. Deus, ele está te escolhendo para que o propósito dele se manifeste na sua vida. Como diz a Bíblia, você tem o poder da vida e da morte em sua língua, Provérbios 18:21. Portanto, com suas palavras, você pode matar a sua colheita e trazê-lo à vida. A verdade é que mais colheitas foram deixadas na prateleira celestiais como resultado de confissões negativas dos crentes do que qualquer outra razão. Quando eu li isso, eu achei tão bacana, eu fico assim, gente, eu acho que Deus termina tirando de um que ele ia dar bênção, quando ele enobrece o coração, quando ele duvida daquilo, eu acho que Deus pega assim, não, peraí, deixa eu dar, Lucinha está aqui na fila, então deixa eu dar aqui a Lucinha, já que ela está acreditando muito mais, deixa eu tirar aqui deixa eu tirar aqui da mão da Lucinha, da Karine e entregar a Lucinha, porque ela não duvidou. Então, muitas bênçãos estão hoje na prateleira, esperando um destinatário. Eu não sei se você é destinatário das bênçãos de Deus, mas eu sou. Existe um destino das bênçãos de Deus que está buscando o meu CEP. Eu não sei se você tem noção de que Deus está agora, nesse momento, buscando o seu CEP para te abençoar. Eu não sei se você duvida que Deus, nesse exato momento, está buscando o número da sua agência e da sua conta corrente, para que ele possa fazer milagres na sua vida. A verdade é que mais colheitas foram deixadas na prateleira celestial. Portanto, não importa o que aconteça, mantenha esta confissão de fé. Obrigada, Senhor. A colheita está chegando, minhas contas já estão pagas. Eu sei que está feito, porque plantei a semente e tenho todo o direito de esperar a colheita. Agradeço-te, Senhor, porque os anjos estão agora trazendo a colheita está chegando, ela está chegando. Então, você deve acreditar que recebeu a sua resposta de Deus.
como diz a Bíblia, tudo o que pedires em oração, confiando e esteja confiante que vos será concedido. Marcos 11, 24. Em outras palavras, acredite que você já recebeu sua colheita e que está chegando. Por exemplo, supondo que você está acreditando em Deus para uma nova van, depois de pedir a Ele e plantar semente para isso, sempre que pensar nisso, diga a si mesmo, minha nova van está chegando. Vamos substituir aí a van por algo que você tem pedido a Deus? Comece a visualizar isso nesse restinho de leitura. Está chegando, Van, está chegando Priscila, está chegando Val, está chegando Carol, está chegando Fabrícia, está chegando Rose, está chegando Lucinha, está chegando Shirley, está chegando Elizabeth, está chegando. Veja bem, se você realmente acredita que já recebeu sua colheita quando orou, você se alegrará agora mesmo. Eu estou feliz porque eu creio que Deus fará. Você pode dizer, quando eu vir minha colheita, então me alegrarei. Mas se essa é sua atitude, você é um Tomé, você precisa ver para crer, você precisa então somente não duvidar do Senhor. Então você não precisa esperar ver para você começar a celebrar, a festejar. Eu acho que foi muito pontual quando o Shirley diz, traz uma taça para a gente celebrar. Eu até pensei que quando o Shirley falou isso, não sei se foi a intenção do coração dela, porque Deus ministrou de forma diferente. A taça não era para celebrar que nós concluímos a leitura do livro. A taça é para celebrar que tudo aquilo que a gente semeou, nós vamos colher. E que as nossas sementes de hoje e de amanhã, nós já vamos celebrar hoje, no dia 11 de setembro de 2023, segunda-feira, um dia que nós tiramos para celebrar todas as promessas que Deus vai fazer na nossa vida. Você dirá, muitos cristãos plantam sementes sem nunca ver sua colheita, mas aqui está a boa notícia. Ao contrário da semente natural, a semente espiritual nunca morre. Não tem limite, não tem tempo para garantir que cresça e produza uma colheita. Cada semente que você plantou representa uma colheita apenas esperando no céu para você chamar a sua vida pela fé. Portanto, se você cancelou sua colheita no passado com palavras de dúvida, incredulidade, arrependa. Senhor, nós nos arrependemos agora, nos pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nós duvidamos que nós iríamos viver as tuas promessas. Então, Pai, nós queremos ligar na terra e ligar no céu, que nós vamos colher cada semente que nós semeamos. Em seguida, libere sua fé mais uma vez e comissione os anjos para trazer sua colheita, não reclamando. Que vocês possam ser ativadas nesse dia a experimentar, a confiar no Senhor. Deus abençoe, meninas. Eita, que eu estou toda arrepiada aqui, Karina. Ai, que bênção. Que palavra. Muito forte, viu? Interessante, Karina, que a Shirley, ela realmente foi usada poderosamente, que eu tenho certeza que ela não sabia quando ela pediu a taça e quando ela pediu um envelope para cada um de nós hoje, tá com um envelope, com uma oferta. Gente, parece que ela, né? Olha aí, ó, tá vendo? Deus é fiel, viu? Deus é fiel. Ai, que coisa boa, viu? Ai, que coisa boa. E agora, para dar continuidade a Val, né, que ela vai falar sobre receba a colheita por meio da fé e da paciência. Amém, glória a Deus, coisa linda, meninas, que maravilhoso, né? Uma bênção mesmo. E a fé, ela está em todos os capítulos, porque a fé é a base. Vocês estão me ouvindo bem? Está ouvindo bem? Ah, tá. A fé, se a gente não tem fé, a gente não agrada ao Senhor, como está na palavra, e tudo começa pela fé. E aqui vamos ler um pouquinho que ele fala que receba a colheita por meio da fé e da paciência. Quando você planta uma semente, deve acreditar que ela dará frutos para que realmente ela dê frutos. Mas colher este fruto requer paciência e fé, como já falamos aqui, né? E é uma fé agitada, não é? A gente dormir e descansar no Senhor, mas descansar no Senhor não é simplesmente a gente cruzar os nossos braços, a gente tem que o quê? Continuar semeando
E eu creio também que assim é como a terra produz atualmente fosse o mesmo, primeiro a lâmina, depois a orelha, depois o grão cheio de espiga, como está em Marcos 4, 26, 28. O fazendeiro, quando ele vai dormir, que ele descansa, ele crê, ele acredita que aquela semente que está na terra, que ele não está vendo como é que está germinando, ele crê que ele vai colher. Mas ele também não fica de braço cruzado, ele faz o que tem que ser feito, ele vai regar, não é isso? Ele vai colocar algum remedinho ali para que não dê, é veneno, né? Para que não dê aqueles bichos lá para matar a semente. Então, assim, gente, é não cruzar os braços, mas a gente tem que ter paciência, paciência, porque o reino de Deus é como um homem que espalha a semente no chão e depois continua dormindo e acordando noite e dia enquanto a semente brota. Cresce e aumenta, e ele não sabe como, porque o como não é com a gente, o como é com ele. Então, nós temos que obedecer essa palavra de fé. Fé em obediência, obedecer pela fé. Observe que eu já falei sobre isso, vamos lá. O fazendeiro, como está na parábola, ele planta a semente, mas ele não tem ideia de como a colheita realmente acontece. No entanto, ele não deixa que isso o preocupe, como já foi falado aqui. Ele é a boa terra que Jesus descreveu a parábola do semeador. Mas quando há a semente que caiu em boa terra, que são as pessoas que, ouvindo a palavra, a retém de maneira justa, nobre, virtuosa, e um coração digno, e constantemente produzem frutos com paciência, como está em Lucas 8,15. Depois de semear a semente no solo, não sai andando e começa a se preocupar com isso. E agora? Como é que está a semente lá dentro? E agora? Será que eu vou colher? Será que aquilo que eu plantei lá atrás eu ainda não vi, eu não vou colher? Gente, é impressionante. Teve semeaduras que eu fiz lá atrás que hoje eu estou colhendo. Né? Tem coisas que eu nem, tipo assim, imaginava que seria uma colheita tão farta, né? Então, Deus, ele nos surpreende na colheita, mas o nosso coração, ele tem que estar muito leve em Deus, ele tem que estar em obediência, ele tem que estar tranquilo, né? Paciente. Então, ele sabe que a semente cresce automaticamente de acordo com a lei de Deus sobre a semeadura e a colheita, e que esteja ele dormindo ou acordado, a semente crescerá. Embora o agricultor não veja os resultados do seu plantio na primeira, segunda ou terceira semana, ele não entra em pânico. Na verdade, ele continua dormindo e acordando pacientemente, vivendo a sua vida diária, ou seja, fazendo o que ele tem que fazer diariamente. E ele não sabe como sua semente brota e cresce. Tudo que ele sabe é que a lei da semeadura e da colheita funciona. É ter fé que ela funciona. Ele simplesmente espera pacientemente e com fé. Portanto, não se preocupe com a sua colheita, meninas. Apenas plante a sua semente e então entre em descanso, como está em Hebreus 4:3. E pela fé e paciência você herdará, cada uma de vocês, e eu também, as promessas de Deus, como está em Hebreus 6:12. Em outras palavras, ele quer dizer, não tente decidir quando é a época da colheita, né? Às vezes a gente planta hoje e amanhã já quer que dê fruto. Não é bem assim, né? Porque o como é com o papai. A gente tem que saber esperar o tempo, né? Então, deixa Deus fazer isso, porque isso é com Ele. Lembre-se, quando você planta sementes, você colhe sua colheita em uma estação diferente. Como eu falei, eu estou plantando, estou colhendo hoje coisas, sementes que eu plantei em outra estação e que eu estou colhendo agora. Então, deixe-me tranquilizar. Aliás, não, voltando aqui. Se você disser, mas plantei a semente há 3 dias e ainda não havia colheita, deixe-me tranquilizá-la, está tudo bem. Apenas relaxe e seja paciente. Paciente sem duvidar, como já foi muito bem colocado aqui, sem duvidar. A dúvida é terrível. Quando você está duvidando, você está duvidando do próprio Deus, né? E isso é muito ruim. E se você disser, agora já se passou um ano inteiro e ainda não há colheita, a mensagem permanece a mesma. Tenha paciência, sem duvidar. Deixe a paciência ter seu trabalho perfeito, como está em Tiago 1,4. Por quê? Porque Deus promete que você colherá no devido tempo. Porque às vezes nem eu nem você está preparado para receber aquilo. Porque enquanto a semente está lá, Ele está trabalhando em nós para essa colheita quando chegar. Por exemplo,
Ele está dando exemplo aqui. Minha esposa e eu plantamos sementes para ajudar outras pessoas a comprar suas casas 10 anos antes de possuirmos a nossa própria casa. Agora pensávamos que precisamos ter uma casa anos antes de realmente ter. Mas Deus sabia que estaríamos nos mudando para os Estados Unidos, ou seja, ele não tinha ideia. Então, tem coisas que a gente semeia hoje, até na vida de outras pessoas, a gente não tem ideia do que é que a gente vai colher com essa semente. Mas continue semeando, em obediência, faça aquilo que o Senhor colocar no seu coração, né? Ele, lá nos capítulos anteriores, é justamente isso, você vai semear de acordo com o que Deus coloca. Lembra que antes da gente semear, a gente perguntava ao Espírito Santo como semear, onde semear, quem semear, né? E ele vai fazer. Então, ele sabia que a estação designada para a nossa colheita doméstica seria nos Estados Unidos. Durante os longos anos entre a semeadura e a colheita, Anita e eu exercemos paciência sem duvidar de que nosso lar estava a caminho. Tínhamos que praticar o que pregamos, né? Vida coerente. Sei que é tentador durante esse tempo intermediário dizer, eu certamente gostaria que Deus se apressasse, né? Quem nunca fez isso? Mas Deus sabe que você precisa dessa colheita. Ele tem sua situação sob controle e fará com que essa colheita chegue a você no devido tempo. Sim, mas em mais 4 dias tenho que pagar o aluguel. Você pode reclamar. Você não acha que Deus sabe disso? Ele o fará ele o fará se você se recusar a ficar ansioso e cheio de preocupações. É como a Shirley falou aí, é ocupando a mente com os pensamentos, né? Porque na hora do aperreio da coisa, chega, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, aí a mente da gente começa a borbulhar, né? Cheio de preocupações, preocupando a mente. Isso tira até a nossa criatividade do que a gente tem que fazer para continuar semeando. Então, você realmente acredita no Deus da multiplicação? Você acredita em sua lei de semear e colher? Se o fizer, então você pode descansar, sabendo que Deus multiplicará a sua semente de volta para você. Então, durma tranquilamente esta noite e todas as noites. E lembre-se, você traz adiante sua colheita pela fé e pela paciência. Uma coisa que me chamou a atenção, né? Porque pela fé e paciência a gente já tem visto muito nesse livro. Mas o exemplo que ele deu aqui também me chamou muito a atenção, que foi ele justamente semear com essas 2 casas para as pessoas sem ele ter casa. Então, eu pergunto para você uma pergunta que eu também já fiz para mim. Você está disposto a ver o outro crescer? Você está disposta a ver o outro ter aquilo que você quer, mas você ainda não tem? Isso também é semear. E colocar o coração assim, cheio de graça de Deus, né? E você amar isso, você ver o outro crescer, sabe? Ver o outro também abundante, ver o outro recebendo daquilo que você também tem dado, tem liberado. Isso é maravilhoso, gente. Fiquei muito encantada com esse exemplo dele aqui. Deus abençoe o coração de vocês. Amém, amém. Tá desligado, Eliane, seu microfone. Obrigada, Val. Obrigada. Meu Deus do céu, olha que coisa forte. Paciência sem duvidar. Gente, eu estou encantada. É por isso que eu falei para vocês. É minha 6ª leitura. Eu vou parar? Não, eu vou para a 7ª, gente. Não tem como, sabe por quê? Porque a palavra, para mim, cada leitura, ela é revelada. O que está acontecendo comigo, sabe? Ela está sendo revelada. Olha outra coisa que parece que eu não vi nada quando eu li pela última vez. Paciência sem duvidar. Olha que virada de chave. E agora a Carolzinha linda, maravilhosa, baiana. Já está em Sergipe, baiana? Já tô. E Ó, cheguei. o Instagram dedura a nossa vida, né? Ele serve para isso. Desculpa, Aliene, eu estava fazendo uma live, acabei perdendo a hora aqui, mas Não, está mas gravando, né? tá, a Karina está gravando. Depois você oriente aí a ela, tá? Tá, massa, beleza. Vamos lá, meninas. Completando o que Val falou, e a pergunta que ela fez, né? Se nós estamos dispostas a semear e ver o outro crescer. E uma coisa que às vezes é difícil é a gente
ajudar a outra pessoa a semear, que foi o exemplo que ele traz aqui, quando nós não temos aquilo. Que muitas vezes a gente acredita que a gente só pode ajudar o outro com aquilo que nós já temos, por aquilo que nós já passamos, por aquilo que nós já vivemos. E não, a gente pode ajudar o outro de uma forma inesperada, que é exatamente isso que esse subtítulo que eu vou ler traz, que só Deus sabe como virá a sua colheita. Observemos algo mais sobre a colheita a partir de um versículo que já estudamos aqui. Quem observa o vento e espera que todas as condições sejam favoráveis, não semeará. E quem olha para as nuvens, semeará. E esse versículo tá lá em Eclesiastes, né, 11:4, e eu olhei aqui numa outra versão também, que fala: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. E quantas vezes a gente fica esperando ter algo na nossa vida para a gente poder semear e para a gente poder ajudar as outras pessoas? Quantas vezes a gente fica o tempo inteiro esperando as condições melhorarem, a gente olhar para ter, como acho que foi a Karina que falou, né? Ver para crer, ver para dar os passos que a gente precisa. E esse subtítulo fala muito sobre isso. Quando ele fala aqui, que significa que a última parte desse versículo, quem olha para as nuvens não ceifará. Literalmente, significa que se você é um agricultor que fica observando as nuvens, você pode dizer: oh, parece que tem uma tempestade chegando. Então, não vou sair para o campo para fazer a colheita hoje. Isso pode funcionar no reino natural, mas no reino espiritual nunca há tempo para parar de permanecer na fé pela sua colheita. Portanto, não se deixem abalar pelas circunstâncias tempestuosas da vida enquanto espera pela colheita. Saiba que a sua semente produziu uma colheita, porque você semeou e tem uma aliança com Deus para abençoar. E continue agradecendo a Ele pela colheita que está chegando pela fé. Esse capítulo, esse parágrafo, gente, ele é tão importante, porque às vezes a gente fica esperando as boas condições, às vezes a gente para de fazer porque as circunstâncias são tempestuosas, porque está vindo uma tempestade, porque as coisas parecem que não vão dar certo pelo tempo, pelas coisas. Quando as pessoas chegam para a gente, quer ver uma situação tempestuosa que acontece muito na nossa vida? É quando alguém que a gente ama chega para a gente e diz que aquilo que a gente quer fazer não vai dar certo. Isso é uma tempestade, o tempo nubla, as coisas fecham, fica difícil. Só que aqui ele fala que se a gente ficar esperando isso, a nossa colheita ela não vai chegar. Então a gente precisa entender que aquela semente que a gente plantou, ela produziu uma colheita. Só que ela não produziu uma colheita na hora que a gente quer, do tempo que a gente quer e da maneira que a gente quer, porque nós temos uma aliança com Deus e Deus é que vai nos dar essa colheita. E aí ele fala, reforça tudo que as meninas já falaram aqui, continue agradecendo a Ele pela colheita que está chegando pela fé. Sim, mas plantei na semana passada e ainda não entrou o dinheiro, diz alguém. Não recebi um aumento e não encontrei nenhum cheque na caixa do correio. Se você está procurando por circunstâncias externas para confirmar o que você acredita, você nunca colherá uma colheita. Pare de olhar para as nuvens, tentando decidir quando, como e por meio de quem você fará a colheita. Assim diz o fazendeiro na parábola de Marcos 4. Descanse na fé de que algo está acontecendo em sua semente sobre a terra. Mesmo que os seus olhos naturais não possam ver nada. Andar pela fé significa crer em Deus para a colheita quando você não pode ver sua resposta. Quando você não pode ver como a sua resposta pode acontecer. Em um momento ou outro, todos nós perguntamos: como minha semente será multiplicada? Que meio Deus usará para trazê-lo de volta para mim? Vou receber um aumento no meu trabalho? Aquele empresário da igreja me dará o dinheiro que eu preciso? Mas em vez disso, em vez de a gente ficar se questionando, como a Shirley falou muito sobre os pensamentos, né? Permitindo que os nossos pensamentos nos levem à dúvida, nós precisamos ficar em paz e não nos preocupar com a colheita, sabendo que Deus cuidará de trazê-lo até nós, enquanto descansamos na fé. Outro problema em tentar imaginar como sua colheita será feita é que você pode facilmente se tornar um respeitador de pessoas. Acho que é melhor eu ser muito legal com aquele irmão
Você pode pensar, ele pode ser o único que Deus vai usar para trazer a minha colheita. Não limite Deus com suas especulações carnais. Ele até coloca uma exclamação nessa frase, né? A 99,99% de chance de você estar errado, porque você simplesmente não sabe quem Deus usará como canal para a sua colheita. Parece que Deus orquestra um jogo de xadrez espiritual, movendo a semente das pessoas e colher da maneira que melhor beneficia a todos os envolvidos. Embora no natural possa parecer que a sua colheita deve vir de uma pessoa em particular, Deus pode usar uma fonte totalmente inesperada. Por exemplo, muitas vezes Deus usou uma pessoa não salva, a última pessoa de quem Anitta e eu esperávamos receber, para nos dar as finanças ou os bens materiais necessários. Nossa colheita de US$ 16.500 foi uma dessas ocasiões, a época em que obedeci à orientação de Deus e semeei aos milhares, colhendo assim aos milhares. Jamais imaginaríamos receber o dinheiro da pessoa que nos deu, principalmente porque estávamos no nosso ministério servindo a Deus e essa pessoa nem conhecia Jesus. Então, deixe-me encorajá-lo. Não fique acordado a noite toda, roendo unhas, buscando, se preocupando sobre de onde virá a colheita. Deixe Deus descobrir. Afinal, ele é um Deus de ordem. Ele não está confuso e sabe o que está acontecendo. Gente, isso aqui é tão forte, porque quantas vezes a gente se preocupa, a gente deixa de fazer outras coisas que são importantes, a gente deixa de descansar. E isso é uma ofensa. Ele fala aqui, deixe Deus descobrir. Ele não está confuso. Muitas vezes quem está confuso somos nós, muitas vezes nós que duvidamos, muitas vezes nós que deixamos de confiar. E como ele falou, a gente desrespeita Deus quando a gente para de olhar para o que ele já nos prometeu e quando a gente para de confiar. E aí ele continua aqui para finalizar, por outro lado, se Deus lhe disser para dar a alguém, certifique-se e obedecer. Deus não pode trazer sua colheita até você semear. Porque lembre-se, você não é apenas um recebedor da colheita, você é um doador da colheita. Sim, Deus prometeu que os homens derramarão em seu seio, pressionados, sacudidos e transbordantes. Mas Deus quer que você seja uma daquelas pessoas que derramam. Deixe sua atitude ser: Senhor, você pode me usar a qualquer hora que quiser para dar a colheita a outra pessoa. E, gente, isso é tão impressionante porque assim como nós não sabemos a maneira como a nossa colheita chegará a nós, a outra pessoa também não sabe. Só que quem a gente precisa obedecer? A Deus. Porque é através dele que a gente vai poder abençoar as outras pessoas e que outras pessoas vão poder ouvir a voz dele e também abençoar a gente. Parabéns, parabéns, Carol. É interessante quando nós ficamos na dispensação de Deus, né? Deus é que sabe quem ele vai usar, quem ele vai usar. Só sei de uma coisa, que ele vai fazer. É só ter paciência e não duvidar. É ativar a fé. Gente, quem tiver fé, é fé, é fé, fé, fé. Não existe dúvida. Se vocês tiverem dúvida, vai ter que praticar, ativar a fé. Peça o Espírito Santo, que ele vai te dar. Tá certo? Obrigada, obrigada, obrigada. Tá bom, gente? Já estamos, ó, já na hora. Vamos ter que agora correr aí. Quem vai pegar aqui agora é a Ingrid, depois da Ingrid, a Fabrícia e eu. E vamos ter que correr agora, tá? Para a gente não atrasar muito. Mas tá ótimo, né? Então, a Ingrid vai falar, a colheita vem um passo de cada vez. Vamos lá, Ingrid? Olá, gente, boa tarde. Eu fiquei com a colheita vem um passo de cada vez, né? Eu vou ler rapidinho aqui. Vamos falar aqui. Vamos olhar para Marcos 4:28 novamente. A terra produz agindo por si mesma. Primeiro a erva e depois as espigas, e depois o grão cheio de espigas. O que significa? Ele perguntou, né? Esse versículo nos diz que a colheita é uma progressão, passo a passo. Normalmente, você não verá toda a sua colheita brotar de uma vez. Se você estava sem dinheiro ontem, provavelmente não
acordará milionário amanhã. Isso pode acontecer, mas provavelmente você vai construir para isso. Se você estava endividado ontem, pode não sair completamente da dívida da noite para o dia. Demorou um pouco para você se endividar, ele fala. Então, provavelmente, você vai sair da dívida de um passo de cada vez. Aí ele fala: pense novamente sobre o fazendeiro. Ele não sai para olhar o campo que plantou e diz: meu Deus, só está aparecendo um monte de folhas no chão. Ele fala: isso não é nada. Esse negócio de semear não funciona. O agricultor sabe, no entanto, que a lâmina logo se transformará em uma espiga e depois o grão inteiro na espiga. No outro capítulo ele fala: no entanto, algumas pessoas dizem: eu plantei $100 na oferta da manhã de domingo e depois alguém me deu uma nota de $20 após o culto. Ele fala: essa colheita não é sobre a minha semente. Plantar semente não funciona. Ele iragou, né? Plantar semente não funciona. Mas, na realidade, eles estão apenas vendo a lâmina, apenas um começo de sua colheita. Aí eu fui pesquisar aqui o que significa lâmina, que ele fala tanto aqui, né? Lâmina é uma placa ou uma folha, uma faca, um punhal, né? A lâmina ali, ela rega a planta com luz. A palavra, o que a gente sai na nossa boca, como ela falou, Shirley, eu até anotei aqui, que semear é dar, e colher com palavras, né? A gente tem que colher, a gente tem que dar e com a palavra ver que vai sair. E a lâmina é a luz ali que você vai colocando. A luz são o quê? A luz é pessoas, né? Uma placa de luz que você vai regando ali com pessoas e com palavras, que é o que eu não esqueço, eu anotei aqui o que Shirley falou, né? Regar com palavras. E a verdade é que o tempo todo recebemos bênçãos. A gente recebe bênçãos o tempo todo nas nossas vidas. Em nossas vidas e não contamos com colheita, mas na verdade fazem parte da nossa colheita. Algumas bênçãos podem ser apenas lâmina, ele repete de novo, lâminas, e não grão maduro. Portanto, não diga que semear não funciona. Você não quer matar o resto de sua colheita com suas, como a Shirley falou, palavras, né? A gente tem que regar, a gente tem que colher com palavras. Em vez de olhar para a lâmina, de novo lâmina, como sua colheita total. Veja como um sinal de que mais colheita está por vir. Seja grato pelas pequenas bênçãos e comece a dizer: aleluia, a minha colheita está a caminho. E assim, eu peço para vocês repetir agora comigo, se vocês sentiram no seu coração essa palavra agora. Vamos aqui, quer dizer aqui: aleluia, a minha colheita está a caminho. Aleluia, Amém. a minha colheita está Colheita a está a caminho. caminho. Aleluia. A colheita já está pronta. Aí ele fala aqui, a colheita completa geralmente vem gradualmente entre o descanso da fé. E continue se lembrando de progressões da colheita. Primeiro a erva, depois a espiga e depois o grão cheio de espiga, né? Entre o descanso, a gente tem que descansar na fé, né, gente? Foi muito edificante. Meu coração transbordou de ontem para hoje, né? E essa palavra não sai da minha. Aleluia, a minha colheita está a caminho. E espero que as suas também. Amém. Eita, minha filhinha linda, maravilhosa. Estou muito orgulhosa de você. Amém. Muito, muito mesmo, viu? Parabéns, parabéns aí. Amém. Mas é colocar fé em ação, gente. Amém. É sobrenatural. Não pode ter dúvidas, né? E agora, Amém. para dar continuidade, nossa Fabrícia, não vacile. Fala aí, Fabrícia. Eu vou tentar.
Não vacile. O que acontece com quem se cansa de esperar depois de semear e vê apenas a haste ou a espiga da colheita? Por não ver um retorno imediato e completo de suas doações quando desejam, alguns começam a vacilar, e é o que mais tem, né? Está quase na data do vencimento do meu aluguel, não sei se Deus está trazendo minha colheita ou não. No momento em que a pessoa começa a vacilar, ela cancela a sua colheita. Aquele que vacila, hesita, duvida, é como a onda que surge no mar, que é soprado para cá e para lá e jogado pelo vento. Pois verdadeiramente que tal pessoa não imagina que receberá alguma coisa. Ele pede ao Senhor. Razão pela qual tantos cristãos não recebem o que precisam de Deus é que eles vacilam em dúvida e em incredulidade. No domingo de manhã eles dizem: aquele sermão encorajou a minha fé. Acredito que a minha colheita está chegando, mas na noite de segunda-feira eles dizem: ó, que dia terrível de trabalho. Senhor, por que essa colheita não vem? Estou sempre falido, provavelmente nunca virá. Eu acredito assim, aqui vai muito o trabalhar das crenças, né? O trabalhar da sua cultura, daquilo que você aprendeu desde criança. Se você veio de uma cultura de escassez, então vai ser realmente uma luta para você conseguir ter essa metanoia, ter esse poder da palavra funcionando realmente na sua vida, porque muitas vezes você colhe, se você não tiver uma mente renovada, você planta. Se você não tiver uma mente renovada, você não tira o olho da sua semente e a semente não cresce. Então, quando eu faço sempre assim, eu vim de uma cultura de escassez muito intensa, então, para mim, tem sido um desafio muito grande. E esse livro tem aberto muito a minha mente, né? Agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, da Eliane, da Chile, principalmente, que tiveram essa iniciativa, da Márcia, né? Por quê? Porque aqui tem falado tanto comigo através dessa mudança de atitude, né? E ele ainda diz assim, ó que dia terrível, né? Estou sempre falido, provavelmente nunca virá. E aqui o poder da palavra também, o falido, o dinheiro maldito, esse dinheiro é maldito, esse dinheiro não rende, esse dinheiro não chega no final do mês, isso e sempre buscando de Deus alguma novidade, a novidade não vem. E às vezes as pessoas buscam de Deus a novidade, plantam e não conseguem colher, porque as palavras estão impedindo as bênçãos de chegarem. Ela mesma impede a bênção dela pela cultura, pela crença, por não renovar a mente, por não participar dessa mudança de crenças que até mesmo a igreja, principalmente a igreja, né, tá disponibilizando para todos nós. Vamos lá. Não é de admirar que essas pessoas semeiem muito e colhem pouco. Elas não receberam nada de Deus não receberão nada de Deus se continuarem falando assim. Também é importante perceber que algumas colheitas demoram mais do que outras, porque Deus se move por meio dos homens. Igual a pastora falou ontem, né? Está demorando porque Deus está caprichando. Em outras palavras, se a pessoa que Deus originalmente queria usar como um canal de sua provisão, que você não é, sua provisão para você não é obediente para semear, então vá para o plano B. No entanto, você sempre colherá no devido tempo. Deus não está preocupado se o plano A falhar, porque ele sabe como levar a sua colheita até você. Enquanto isso, a pessoa que realmente sofre não é você, mas aquela que inicialmente não obedeceu à direção do Espírito Santo. Ele não receberá nenhuma colheita porque falhou em semear. Conheço um homem que é ministro e músico que pode atestar o fato de que você pode desacelerar sua colheita se não for sensível para semear de acordo com a orientação do Senhor. Esses homens estavam realizando uma reunião em uma igreja, um dia quando o Senhor falou no seu espírito dizendo: você vê aquela senhora na segunda fila, a terceira a partir do corredor? Sim, Senhor, respondeu ele. Ela tem acreditado em mim para um piano há muito tempo. Você tem um piano de cauda? Eu quero que você dê a ele. Ela, mas Senhor, eu sou músico, preciso desse piano, adoro tocá-lo, é uma grande parte da minha vida e ministério. O Senhor respondeu: ó, quando você ficou tão apegado a esse piano, Deus trabalha no desapego também, né, gente? Quanto mais apegado, tudo aquilo que se apega demais, Deus te tira, para te mostrar quem está no centro, quem é aquele que manda realmente em você. Enquanto não entende realmente como funciona
a didática de Deus, a gente sofre e a gente luta com a força do nosso braço. E o que Deus tem falado muito nesse livro comigo é que não é pelas minhas forças, e sim pelo poder do Espírito dele e pelo propósito que ele tem na minha vida. O Senhor respondeu: quando você ficou tão apegada a esse piano, o ministro entendeu o recado. Eu entendo, Senhor, disse a ele e caminhou. Aproximou-se da mulher e disse que tinha um piano para lhe dar. Isso, é claro, abençoou a mulher além das palavras. E é doído, né? Como Karina disse, né? Dói. Semear dói. Na outra live, né? Depois de semear seu piano, esse ministro de música começou a crer em Deus por um branco piano de cauda para substituí-lo. O tempo passou, mas nenhum piano apareceu. Finalmente, um ano depois, o ministro voltou à mesma igreja onde havia doado seu piano. Após o culto, uma mulher se aproximou dele e disse: acho que tem um piano que pertence a você. O que você quer dizer? O homem perguntou. Bem, o Senhor realmente está lidando comigo há algum tempo para eu dar o meu piano de cauda branco. Aleluia, glória a Jesus, o homem exclamou. A propósito, quando Deus lhe disse isso? Cerca de 1 ano atrás, respondeu a mulher. A última vez que você esteve aqui. E nos perguntamos por que a nossa colheita, às vezes, é um pouco lenta. Deus movimenta posses e dinheiro entre seu povo. Como já disse várias vezes, a semente de um é a colheita de outro. Deus dá uma pessoa em particular várias oportunidades de semear de acordo com a sua liderança, simplesmente porque ele deseja obter mais colheitas para essa pessoa. Mas Deus não vai esperar para sempre. Se a pessoa não obedecer a sua orientação para dar, Deus eventualmente dirá: sinto muito, não posso mais esperar por você, e a bênção vai para o outro, que está disponível. Você não está disposto a ser obediente, então pedirei a outra pessoa para semear nessa situação, e a colheita irá para a próxima pessoa, ao invés de você. Muitas vezes também a gente semeia com o coração doído, mas com o espírito alegre, né? O coração, porque a gente é carnal, né? A gente é bem limitado. Mas quando você semeia, mesmo com o coração doendo, com o espírito alegre, o retorno vem. E quando você semeia, eu falo de mim, certo? Quando eu semeei, né, com o coração doendo e com o espírito, muitas vezes até revoltado, só esperando, eu não colhi nada. Eu não colhi. Então, o que eu tenho que semear, seja em qualquer parte, em qualquer pessoa, em qualquer situação, se eu não fizer ele com alegria, a colheita também não vem. Por maior que seja a dor, por maior que seja a minha esperança e a minha fé, se a minha semeadura não estiver lá no fundo, além do meu coração partido e contrito, meu espírito não estiver alegre e em semear, a colheita também não vem. Porque Deus prova os corações. Então, um coração puro diante de Deus, ele é abençoado sempre, de sempre em sempre, para todo sempre. Obrigada. Obrigada, Fabrícia, aí pela sua opinião. É um subtítulo muito forte também, não vacile, né? Não vacile. É tanto aqui que eu achei a coisa tão forte, né? Que ele falou aqui. Não é de admirar que essas pessoas semeiam muito e colhem pouco. Por quê? Porque tem muita gente que semeia tanto, né? Mas fica naquela expectativa, não tem a paciência, sabe? Que sabe que cada plantação, cada semeadura, existe um tempo, né, da colheita, né? Por isso que ele fala aqui, não vacile, tá? Parabéns, muito obrigada. E para terminar, gente, vou ser bem breve mesmo, né? Eu que vou falar, adquira o espírito de doação, né? Vamos agora, gente, adquirir esse espírito, pedir o Espírito Santo, o espírito de doação, né? Porque uma coisa eu tenho certeza, que Deus escolheu você. E você tem que fazer aqui na Terra o propósito dele. Que cada uma de nós sejamos assim, canais de bênçãos na vida das pessoas, que esse é o nosso propósito, né? Então, vamos lá. O espírito de doação está disponível para todos que o recebem. Está vendo? Está disponível, palavra-chave. Lembre-se de que Jesus disse a respeito da viúva que viu jogar apenas 2 moedas no tesouro. Ela deu
ela deu do que precisava, portanto, ela será mais abençoada do que todas as pessoas que deram sua abundância. Marcos 12, 42, 44. Aquela mulher definitivamente havia captado o espírito da doação. Ela deu tudo que tinha, né? Conheço um exemplo moderno dessa história. Um homem chamado Andrew, da Nigéria, é voluntário em nosso ministério. Ele e sua esposa frequentam uma escola bíblica de Tulsa e tem 2 filhos. O pai de Andrew o perseguiu severamente depois que o Andrew tomou a decisão de desistir de sua profissão médica na Nigéria e frequentar uma escola de treinamento bíblico para servir ao Senhor em tempo integral no ministério. Né? O doutor Nasci está contando aqui a história, né, de Andrew. Tá? Andrew. Na verdade, quando Andrew voltou para a Nigéria, no verão, após seu primeiro ano como estudante, seu pai garantiu que Andrew não conseguiria um novo visto para retornar aos Estados Unidos. Portanto, Andrew não poderia trabalhar nos Estados Unidos quando voltou naquele outono para o último ano da escola. Assim, durante seu segundo ano na escola bíblica, Andrew e sua família viveram completamente pela fé. Gente, ativar a fé, né? É muito, muito, meu Deus do céu, sobrenatural, né? Finalmente, em dezembro, Andrew estava com seus últimos $2. Ele orou: Senhor, vou comprar pão com $1 e dar-te o outro $. Estou confiando em ti para me sustentar. Na noite da segunda-feira seguinte, Andrew serviu como recepcionista na aula de sabedoria que dou. Isso é o Nasci comentando, viu, gente? Quando os pratos de oferta foram distribuídos, ele colocou seu último $. Por quê? Ele fez isso em obediência a Deus. Deixe-me dizer-lhe algo sobre Deus. Você nunca tem que perguntar a ele: devo dar esta oferta ou não? Dá ou não dá não é o problema. O único problema é quanto. E tenha cuidado quando você faz essa pergunta a Deus, né? Senhor, quanto é que eu devo dar? Nunca faça isso, viu? O valor dele é quase sempre maior do que você pensa que deveria ser, porque ele quer aumentar sua fé. É verdade, viu, gente? Eu já passei por isso. Acho que todo mundo, né? Você fala assim, dou quanto, né? Quando o Andrew voltou para casa depois da aula de sabedoria daquela noite, ele não tinha um centavo em seu nome. Mas às 4 horas da manhã o telefone tocou. Era um pastor da Nigéria. Andrew, disse o pastor, o senhor me acordou ontem à noite e me disse para ligar e dizer que eu estou lhe enviando $1.000 americanos. Olha, gente, olha o que Deus faz. No dia seguinte, na escola, um colega se aproximou de Andrew e deu 2 cheques de $100 em sua mão. Gente, olha que coisa, né? Depois das aulas, naquele dia, Andrew se aproximou ao reitor da escola e disse: reitor, sei que devo a você tanto pela mensalidade da minha esposa, quanto pela mensalidade do mês passado e desse mês. Devo lhe dizer que eu não tenho dinheiro para pagá-lo agora. Se você quiser que desistamos, é o que nós o faremos. O reitor respondeu: não sei do que você está falando. Sua mensalidade está paga no mês passado, neste mês e no próximo. Alguém entrou aqui e pagou para você e sua esposa. Gente, olha que Deus faz. Olha, quando nós se dedicamos, gente, a fazer o que Deus quer, as nossas preocupações, os nossos problemas que nós entregamos a Ele resolve, gente. Ele resolve, é fé, né? Quando o Andrew chegou em casa naquela noite, recebeu um telefonema de um velho amigo da Inglaterra. Seu amigo lhe disse: Andrew, estou lhe enviando o cheque de $200. Você viu como foi a porta, né? Através da ação dele de dar o último $1 que ele tinha, né?
Antes que aquela semana terminasse, André havia recebido um total de $2.500, mas Deus não parou por aí. Tudo isso aconteceu alguns dias antes do Natal. No dia seguinte ao telefonema da Inglaterra, a igreja deu a Andrews uma cesta cheia de comida de Natal, e naquela noite alguém apareceu em seu apartamento com a árvore de Natal em enfeites. Durante as semanas anteriores a esse grande avanço financeiro, a filhinha de Andrew havia perguntado a ele várias vezes: Papai, quando o Papai Noel vai trazer o presente de Natal? Como Andrew deveria responder essa pergunta? Com apenas $1 no bolso. Ele continuou dizendo: apenas acredita em Deus, querida, Ele cuidará de nós. Então, sua filha acreditou em Deus por uma máquina de costura Singer de brinquedo operada a bateria. Então, na noite anterior do Natal, alguém foi ao apartamento da família e deixou 11 presentes de Natal. Um deles era uma máquina de costura Singer de brinquedo, gente. Até a filhinha dele ativou a fé, né? Já vi muitos testemunhos como o Andrew para alguém que... já vi muitos testemunhos como o do Andrew para alguém me convencer de que Deus não cuidará de seus filhos. Deus é tão bom. E como está André hoje, que é o Andrew, né? Ele está indo muito bem. Milagres continuam a ultrapassar ele, porque ele ainda está disposto a confiar em Deus, mesmo com o seu último $. A história de Andrew deve inspirar grande fé para começar a aplicar os princípios de Deus para o crescimento financeiro em sua vida. A gente ativar a fé mesmo. Dá o seu último que você tem, né? Não importa se você começar a aplicar esses princípios. Gente, palavra-chave, aplicar os princípios, tá? Como eu fiz. Em um momento da minha vida em que seu cheque do dízimo é de milhares de dólares. Não importa se, como Andrew, você der o seu último. O que importa é que Deus é fiel. Ele irá encontrá-lo exatamente onde você está. Ele correrá em sua direção da mesma forma que seu pai pródigo correu para ele. Ele irá ajudá-lo, ele irá sustentá-lo. E, por fim, ele o abençoará com as bênçãos de Abraão. Você será abençoado você será abençoado entrando e será abençoado saindo. Você será abençoado em tudo que colocar a mão para fazer. Aqueles inimigos da pobreza, carências e dívida que vieram contra você em uma direção, fugirão de você em 7 direções, porque Ele é Jeová Deus, o Criador do céu e da terra. Ele zela zelosamente por sua própria palavra para fazer o que ele falou acontecer. Não há banqueiro de investimento ou corretor de ações na terra que fará por você o que ele fará. Coloque sua fé e confiança nele. Lembre-se, cabe à nossa geração realizar o que Deus nos chamou para fazer nesses últimos dias. É isso, e isso só é possível por meio do nosso conhecimento dos princípios do reino de Deus para o sucesso financeiro e da sua prática. Portanto, não se canse enquanto espera com fé que sua prosperidade se manifeste. Uma vez que você tenha feito a sua parte de acordo com a palavra, mantenha sua fé estimulada e sua boca ligada à colheita. Pense em colheita, fale em colheita, louve a Deus por sua colheita. Você não precisa mais viver na pobreza e na carência. Quando você receber uma revelação desses princípios e começar a viver um estilo de vida de semear e colher, a maldição da pobreza será quebrada em sua vida. E tão certo quando Deus faz o dia seguir, à noite, seu aumento financeiro está a caminho. Receba, gente.
Receba que isso aqui é a pura verdade. Eu agradeço a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade de compartilhar com vocês. É lindo, lindo. Gente, dia 30 de setembro, eu convoco todas as que estão aqui nesse grupo. Nós estamos aqui em 12, olha que incrível, 12 mulheres. Terminamos a leitura com 12 mulheres. Deus é fiel, Deus está nesse projeto. E eu vou dizer coisa para vocês, gente. Eu vou ler de novo, tem algo que Deus está colocando no meu coração, é um projeto, sabe? E vocês estão fazendo parte. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Deus realmente, ele muda toda a nossa vida, toda a nossa trajetória, entendeu? Eu me lembro que em 2005 eu recebi esse livro. Em 2008, gente, depois eu vou contar isso, né? Eu tive, financeiramente falando, foi a maior quebradeira da minha vida, foi em 2008, e foi levantado em 2008 uma inadimplência, né? Uma dívida aí de mais de 200 mil reais, gente. Mais de 200 mil, convertendo, atualizando hoje, vocês devem ter noção de quanto foi, né? E quando eu comecei a aplicar isso que está aqui nesse livro, gente, eu paguei tudo e a todos, sabe? A prosperidade veio porque eu coloquei meu coração no propósito de Deus, tá? Na lei da semeadura, tá certo? Então, se vocês têm, eu tenho muita conta, muita dívida, gente, isso tudo é para a honra e glória. Eu aqui falando. Mas isso, esse testemunho meu, eu vou deixar para dar no dia 30 de setembro, aonde vai ser a nossa imersão, tá bom? Então, eu vou passar agora a palavra para a Chile. Muito obrigada. Vocês não sabem. Um dia vocês vão entender o porquê da leitura desse livro, tá? Agora eu vou entrar em outra fase, gente, com algumas mulheres. Eu vou entrar em outra fase. Se vocês não estiverem nessa fase, não se preocupem, que vamos ter outra fase que Deus está me dando, o Espírito Santo está me dando visão, assim, do que é que eu tenho que fazer. E eu estou falando para Deus, Deus, eu não quero escolher, eu quero que o Senhor escolha e me mostre quem são essas pessoas, né? E eu estou achando algo tão forte, né? Que nós encerramos aqui com 12 mulheres, do início ao fim. Vocês estão aqui. Muito obrigada mesmo, tá? Shirley, a palavra aí para você. O que dizer, né, Li? Depois da sua emoção aí, eu acredito falar pelas meninas, né? Que a gente compartilha com você da sua emoção, e gratidão a você, né, Li? Que ouviu e teve discernimento do Espírito Santo e nos convenceu, né? Primeiro ele convenceu a você e você nos convenceu a estar fazendo a leitura desse livro, que eu sei que vamos sair daqui transbordando e com a mente renovada, com tudo novo, com um projeto novo, né? Eu mesmo já estou com projetos novos da semeadura. Então eu falei, meu Deus do céu, esse livro só veio para dar uma chacoalhada, né? Aquela história da fé, para dar uma chacoalhada e a gente colocar de verdade isso em ação. Então, eu quero deixar aqui uma palavrinha para vocês que eu li no livro As Chaves para o Reino, para a Economia do Céu, que aconselho vocês também a fazer essa leitura. É incrível esse livro. Então, é que ele diz: quando conhecemos a realidade do desejo de Deus e quando experimentamos mais de sua plenitude em nossas vidas, podemos começar a nos mover na autoridade dele, fazendo com que todos testemunhem o poder do assim na terra como no céu. Porque Jesus entendeu a dimensão dessa unidade. Ele instruiu a orar e ter expectativas para ver os resultados. Então, que a gente possa, né, com a leitura desse livro, eu creio que todos nós estamos aqui transbordando, né, e com ideias novas, com projetos novos. Então, primeiro, agradecer a Deus, né, ele não poderia deixar de agradecer você. Cadê ela? Será que Shirley caiu? Foi? Provavelmente deve ter caído. Pode ter descarregado o celular dela.
Mas deixa eu me estender aí, para a É, gente não demandar mais tempo. Mas é aquilo que Shirley já começou a falar, só corroborando aí com o que ela tem dito, realmente Eli foi... Você foi ela tá... essencial para que a pode gente falar. começasse essa jornada. Não Pode continuar, pode, né, Shirley? gente? Ai, gente, quem é essa pessoa que tá me ligando? Tem alguém me ligando? Pois, gente, não pode cair na hora dessa, né? Não. Então, querida, eu quero só agradecer a Deus pela sua vida, dizer que você é uma mulher maravilhosa e que tudo que você fala, quando você emociona, é a mais pura verdade, é coração puro, é entrega, sabe? Eu te conheço de pertinho, sei que tudo isso tem muita verdade, sabe? Com relação às outras meninas também que participaram da leitura, eu vi ali gradativamente, cada dia que passava, nos comentários, sabe? Ali na igreja, quando elas abordavam a gente, eu via quanto esse livro veio para transbordar na vida de cada uma. Então, é só isso, agradecer a Deus e vamos fazer um brinde, né? Vamos blindar primeiramente, né? Como Karina falou, nós vamos, com alegria, a gente vai ser grato a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez em nossas vidas, porque o que Ele fez não foi pouco, foi muito, e celebrar com alegria e fé por tudo que Deus vai transbordar em nossas vidas. Eu creio que Deus ainda tem coisas extraordinárias, tem promessas aí para ser derramadas sobre nossas vidas. Que o ministro das finanças do céu esteja agora passando em cada vida, entregando aquela porção que vocês tanto necessitam, que a gente precisa, a gente sabe que a gente precisa das nossas finanças, que ele também entregue saúde, vida, prosperidade e sonhos cheios de realização. Aqui está a minha semente, que em breve eu já vou fazer, não é só simbólico, porque eu vou fazer um Pix, porque eu quero exatamente que a minha semeadura ela comece a germinar e eu comece a comemorar com alegria e fé aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E que a gente, né, realmente semeie, que a gente crie propósitos, que a gente crie... Porque se não for para o próximo, a gente está na direção errada. Viu? É verdade. Deus abençoe, gratidão a todas vocês. Amém. Valeu, meninas. Valeu, que Deus abençoe. Karina, faça uma oração para a gente encerrar. Ai, será que eu tenho um coração, meu Deus? Ah, Senhor. Obrigada, meu Deus, pelo privilégio de receber tantas pérolas nesse 12 capítulos, 12 semanas que nós nos linkamos a Ti e automaticamente o céu desceu para nos ensinar que ainda dá tempo de fazermos grandes colheitas. Talvez muitas de nós não estamos colhendo porque duvidamos ou porque não tivemos esse conhecimento que está bem claro. Que uma única leitura não seja o suficiente para que o nosso coração seja realmente voltado a fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. A tua palavra nos ensina que dar é melhor que receber. Porque quando nós saciamos as necessidades dos menos favorecidos, das órfãos e das viúvas, o Senhor é quem cumpre a sua promessa sobre a nossa vida de cuidar de nós. Que os nossos olhos estejam voltados, Senhor, a ajudar aquelas pessoas que estão distantes, mas aquelas pessoas que estão perto. Porque tem socorros de pessoas em silêncio, que está perto de nós e que possamos ter a sensibilidade de suprir a necessidade urgente dos nossos irmãos em Cristo. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração possa estar voltado ao Senhor para dar, porque melhor é dar do que receber. Pai, que o Senhor possa nos aperfeiçoar, que o Senhor possa continuar, Senhor, nos abençoando com riquezas, porque hoje nós entendemos o propósito do céu. Nós queremos ser, sim, Pai. Nós queremos ter, sim, Pai, grandes riquezas, porque o nosso propósito está no Senhor. Nós queremos, sim, Pai, ser financiadores da Tua obra. Nós queremos, Senhor, sim, ser empreendedoras, Senhor, que venha, Pai, ter abastança nas nossas mãos para que outros sejam abençoados. Nós teremos para transbordar, nós
nós teremos para dar uma medida sem tamanho na vida de cada uma que aqui estão. Pai, eu abençoo as tuas filhas com riquezas sem medidas e que elas possam testemunhar tudo aquilo que o Senhor está fazendo, porque uma coisa nós sabemos, o Senhor está fazendo. Há uma coisa nova a caminho que nós não podemos ver, mas o Senhor está fazendo. Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Abençoa cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém, amém, Amém. 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 Valeu, valeu. Alguém tirou foto? Partilhar lá. Meninas, deixa eu falar para vocês. Eu vou querer que cada uma, né, hoje ou amanhã, hoje ainda, né, que dá tempo, fale lá no grupo, tá bom? Dá um testemunho, assim, uma palavra, coisa bem, sabe, para compartilhar, falar do encerramento hoje da leitura, né? E que dia 30, anotem aí, gente, 30 de setembro é a nossa imersão. Vai começar das 9 da manhã até às 17, às 18, das 18 horas não passa. E vai ter um momento lá que a Lorena ela vai falar sobre o que é o tema mesmo, Chile? Crença da escassez. Crença de escassez, né? Destravando, entendeu? Destravando a escassez, que é para finalizar, sabe? Finalizar a nossa imersão. E essa imersão não é a Eliane nem a Shirley que está criando, é algo que está vindo do Espírito Santo, né, Shirley? Essa imersão. É uma necessidade. É onde É bem nós intimista mesmo, é bem legal, vai ser muito bom. é onde nós vamos fazer o fechamento. E outra coisa, cada uma de nós que estamos aqui, sabe, as 12 que estamos aqui, é que você não vá sozinha, que nós vamos pegar aquelas mulheres que estão lá no grupo, nós temos que levar todas elas para essa imersão. Tá entendendo? Porque nós vamos inspirar elas. Tá entendendo? Para que elas também entendam qual é o propósito delas aqui na Terra. Nós vamos ajudá-las, tá bom? Colocar a fé em ação. Então, vamos precisar muito de vocês aqui, tá bom? Para o dia 30 de setembro, tá certo? Amém. Beijo, amo vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Veja aí o negócio da gravação com a Carol, como é que é? Karina, é só você. Tá ouvindo? É só você apertar aí no botãozinho vermelho e encerrar. Aí ele vai abrir outra caixa que vai estar gravando. Pode fechar. Aí eu falo com você no WhatsApp.